Olha, recebendo aqui a presença do advogado, uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é direito médico e da saúde, o doutor Juliano Pessoa, porque definitivamente quem tem um plano de saúde não tem sossego. Há exigência de fatura de cartão para reembolso do plano de saúde. Doutor Juliano, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia quem nos ouve. É uma satisfação mais uma vez. De fato, eu acho que você vai direto ao ponto, né? Infelizmente, quem tem hoje um plano de saúde, além do adimplemento da mensalidade que tem que cumprir, enfrenta várias e várias barreiras que são criadas muitas vezes por algumas operadoras que insistem em não cumprir os ditames da legislação, das normas da ANS e criam contextos próprios, sistemas próprios que muitas vezes são desfavoráveis à maioria dos beneficiários. Agora, doutor Juliano, o que vem a ser o reembolso? Consultas e procedimentos podem ser reembolsáveis? Em que condições? Ótimo. Veja, eles podem sim, né, nas condições onde a operadora não dispuser na sua rede credenciada daquele tipo de assistência ou daquele profissional em específico, ou nos casos de urgência e emergência, que o paciente não tiver tempo de buscar qualquer outra assistência na rede própria. Então, ele busca ali de forma emergencial e procura o reembolso depois. Regra geral, a gente transita aí a maioria dos casos nessa primeira hipótese, ou seja, onde você precisa fazer determinado procedimento ou buscar determinado profissional e a operadora não dispõe. Então, ela autoriza que você busque um profissional não credenciado, realize aquela consulta, aquele procedimento e depois você solicita este reembolso. O grande detalhe aí consiste nessa solicitação posterior. Esse é o grande gargalo aí de tudo isso. Primeiro que as operadoras elas pegaram o hábito recentemente de suplementar, de adicionar documentações que em regra não deveriam existir, né? Então, ou seja, o que é que se pediria como base, segundo a normativa da ANS? Os documentos relativos àquele procedimento, àquela consulta, à realização daquilo ali, e o comprovante de que você pagou por meio de documentação fiscal. Nota fiscal, em regra, seria suficiente. Atenderia a essa exigência. O detalhe é que agora a gente verifica uma prática reiterada de pedidos de documentos adicionais, como, por exemplo, que o beneficiário traga, se ele pagou por meio do cartão de crédito, que ele traga, por exemplo, a fatura do seu cartão de crédito, ou o extrato da sua conta bancária para comprovar que, de fato, ele efetuou aquele pagamento. E as operadoras justificam esse tipo de prática, a meu ver, totalmente descabida e abusiva, no aumento crescente de fraudes que, segundo elas, acontecem. Mas eu vejo que não cabe essa transferência para o consumidor lá na ponta. O consumidor, veja só, ele pode ter pago, por exemplo, em espécie, em dinheiro. Ele não terá nem a fatura, nem o extrato bancário. E por isso é inválida a sua solicitação de reembolso. É neste cenário que a gente caminha hoje. E não à toa, se qualquer beneficiário que nos ouve nesse momento acessar o site da ANS, irá verificar nos dados que a ANS compila o número absurdo de demandas que passaram a surgir do ano passado para cá, especialmente, junto à ANS, de reclamações relacionadas a esse tópico. Agora, doutor Juliano, o senhor fala do pagamento em dinheiro, aliás, essa é uma prática muito mais comum do que as pessoas imaginam, do que o sistema imagine. E há uma determinada consulta e pagando em dinheiro sai muito mais aquém essa consulta do que se você pagasse por qualquer outro método. E é dinheiro em espécie, eu não estou falando aqui em cartão de débito, Pix ou qualquer outra coisa de uma natureza de relação bancária que, por consequência, traz como resultado aí um comprovante de que esse pagamento foi feito. Bom, para que tudo isso aconteça, o que é que o médico tem que fazer, aquele que está realizando a consulta, ou a clínica que está absorvendo essa consulta, quais são os documentos que eles estão obrigados
a repassar, já que o procedimento, seja exame ou consulta, foi realizado. A nota fiscal, por exemplo, dessa consulta é uma exigência, o consumidor precisa tê-la e é uma obrigação de quem fornece o serviço? Eu diria que todo esse contexto que você narrou agora é razoável, né? Então, assim, se eu fui me consultar em determinada clínica, ok, que eu solicite a nota fiscal, já que eu realizei o pagamento, é dever daquela instituição, do ponto de vista fiscal, contábil, de também emitir aquela nota fiscal, relatório, se for o caso, relatório médico daquele procedimento que foi realizado, comprovante, uma declaração do comparecimento e consulta, tudo isso é razoável e tem relação com o que foi se praticar ali. Ok, todos estes documentos são documentos de praxe, vamos dizer assim, é uma sistemática que sempre existiu e não há nenhum problema. Quando você adiciona outras solicitações e você começa a adentrar, Elias, na vida fiscal, íntima de um consumidor, que é o grande detalhe. Nós temos legislação no país, inclusive, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu não tenho, salvo por força de lei ou por alguma determinação judicial, que está apresentando para qualquer instituição a fatura completa, que é assim que se solicita, completa do meu cartão de crédito, por exemplo, para comprovar determinada compra que eu fiz. Ou seja, vai ter por lá a sua vida financeira. O que você fez durante o último mês, eu sou obrigado a expor para a operadora do plano de saúde. Essa é a solicitação, ao meu ver, exacerbada, descabida, e para mim, como profissional, eu enxergo isto como uma prática abusiva. Tá? As operadoras elas começaram a se utilizar de uma decisão pontual do STJ no ano 2022, de um caso específico, concreto, que autorizou documentação além da comprovação da nota fiscal. Mas aí você viola a intimidade das pessoas. Exatamente. Mas você não pode utilizar de uma decisão que não alcançou os demais casos para você tornar praxe esse tipo de procedimento. E veja, Elisa, você termina criando mais um obstáculo, como nós falamos no início da conversa. Já há todo um contexto de prazo que o consumidor tem que aguardar. Quando você solicita o reembolso, apresentou toda a documentação, está tudo ok, você tem que esperar até 30 dias para receber esses valores. Quando você começar a adicionar solicitações extras que extrapolam o que está lá posto na resolução da ANS, você traz mais um obstáculo, você dificulta o acesso daquele beneficiário ao reembolso que é devido, que é cabido. Então, determinadas doenças crônicas, pacientes que fazem terapias multiprofissionais, que não podem ser cessadas. Aquele prestador de serviço que, de repente, passe a não receber o pagamento deste serviço que ele prestou, pode, de repente, suspender o tratamento que é prestado àquele beneficiário lá na ponta ao consumidor. E isso foi ocasionado por essa burocracia, por esse agravamento aí nas solicitações por parte do operador. Então, é isso que é totalmente desaconselhado, e o que a gente sugere, Elisa, é que os consumidores, diante de alguma solicitação que extrapole o bom senso, o razoável, ele automaticamente abre uma reclamação na Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS já notificou nacionalmente no sentido de que passou a despertar interesse essa pauta pelo número crescente, são quase 65 mil reclamações no ano de 2024. Então, a ANS já demonstra que está olhando para esses números, porque ele cresceu vertiginosamente. E é importante que o controle social permaneça existindo. O consumidor precisa saber da importância da sua prática lá na ponta, repassando informação, reportando informação para a agência, para que esses números cheguem e a agência se movimente no sentido de solucionar esse tipo de problema que está alcançando o consumidor na ponta. Olha só, gente, é super importante o canal para que as pessoas acessem a ANS, doutor. Muito, muito importante, Elis, porque funciona realmente. Eu digo isso porque no dia a dia a gente assessorando inúmeros beneficiários muitas vezes e a gente vê que funciona. A operadora tem até 10 dias para trazer informações daquele caso, não é resposta genérica. Ela estará respondendo para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A agência tem poderes, inclusive, de implementar sanções administrativas, multas, dentre outros, caso ela constate
práticas abusivas reiteradas por parte daquela operadora. Então, é importantíssimo que o consumidor tenha o hábito de utilizar essa ferramenta, principalmente em casos assim, que envolve essa questão burocrática e solicitações de documentos que muitas vezes ele pode sequer dispor. É como nós falamos, ele pode ter pago em espécie, ele não terá. Esse é um problema. Um recibo de quem prestou o serviço é suficiente ou ele vai ter que entregar uma nota fiscal de fato? Olha, o recibo é muito utilizado nos profissionais de saúde, mas aí eu entendo que caso a operadora solicite um comprovante fiscal oficial, vamos dizer assim, eu não entendo como uma prática abusiva, até aí. Mas isso, ao meu ver, tem que ser suficiente. Você suspeitar de um documento oficial, fiscal, que foi emitido ali por uma instituição, a operadora toma as medidas cabíveis, busca as instituições que tem uma relação entre as instituições, operadora e prestador de serviço, e não do cliente. Exatamente, ela toma as medidas em face daquela instituição que ela suspeita que está empreendendo alguma medida fraudulenta. Se a operadora visualiza que N consultas estão sendo lançadas ali sem que os beneficiários compareçam, ela busca as medidas cabíveis para poder coibir esse tipo de prática. Ela reivindica que as instituições públicas, inclusive, que podem fiscalizar esse tipo de prática, atuem, ela denuncia, ela reúne a documentação e busca atuar, e a gente, de maneira nenhuma, a gente vai ser complacente aqui com práticas fraudulentas. Agora, você não pode pegar a parte hipossuficiente de toda essa relação, que não tem nenhuma questão a ver com isso, que está buscando uma assistência à saúde, e você querer simplesmente suprimir esse direito. Olha, só lembrando aqui, gente, importante, né, de que você tenha o 0800 da ANS, leva no bolso, né? 0800 701 9656, para que você faça a denúncia. Isso tem funcionado muito. 0800 701 9656, para que a ANS, a agência, tenha ciência de que esses casos estão ocorrendo. E aí abre-se um procedimento, aí 10 dias, não é, doutor, para que a operadora se manifeste sobre o caso concreto. Real. Sobre o caso concreto. Em até 10 dias a operadora precisa trazer esclarecimentos do porquê. Se for o caso que ela solicitou aquela documentação, quais são os motivos, quais são as justificativas. E o consumidor, a partir do momento que a operadora indefira qualquer pedido, Elisa, é importante que o consumidor peça por escrito. É obrigação, é dever das operadoras fornecer qualquer indeferimento de procedimento, de reembolso, do que for, ela tem que esclarecer isso por escrito. Nesse documento ela vai dizer as razões, porque não está fazendo aí o reembolso. Corretamente, ela vai justificar o porquê que ela indeferiu o reembolso naquele caso concreto. E o consumidor poderá anexar, inclusive, esse documento, caso ele faça pelo site da ANS, ele poderá anexar toda essa documentação para que a ANS analise o caso concreto, inclusive pela via documental, e se posicione num caso específico. Doutor Juliano Pessoa, mais uma vez, muito obrigado pelas informações, os esclarecimentos. Um ótimo dia. Eu que agradeço, é uma satisfação sempre, ali, estou à disposição. Doutor Juliano Pessoa é advogado e é uma das vozes mais respeitáveis em direito médico e da saúde.